Deus querido, vem tocar em nosso ser nessa hora em que nós estamos buscando a Tua palavra, buscando, Deus, o entendimento, buscando, Deus, o aperfeiçoamento, o enchimento. E só o Senhor pode fazer isso em nossas vidas, meu Deus, só o Senhor. É por isso que nós, nesta hora, humildemente, nos colocamos diante do Senhor, para que a Tua paz, o Teu amor, o Teu poder nos enche nesta hora. Fala conosco, Senhor. Fala com o coração de cada um dos nossos irmãos, cada uma das pessoas que aqui está. Fala, Senhor. Fala profundamente as nossas vidas nesta hora, pelo poder que há no nome de Jesus, pela presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Mas, irmãos, abram vossas Bíblias em Salmo 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Queremos também estender o nosso abraço fraterno aos que nos veem pela internet, que a palavra que estará pregada nesse momento seja para a tua vida também um motivo de crescimento, em nome de Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, se digne nos abençoar com a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Meus irmãos, o salmista aqui está fazendo uma retrospectiva, uma avaliação, uma observação dos seus dias. Ele coloca realmente que pode haver grandes aflições, pode haver perseguições, pode haver ataques, pode haver o que houver. Ele, entretanto, estará seguro, porque ele confia no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ou seja, fortaleza é aquela proteção que está ao redor, intransponível pelo inimigo, porque ele sabe em quem ele tem crido. Nós todos estamos vivendo dias difíceis, todos nós. É uma particularidade no momento do nosso país, mas é também uma particularidade dos tempos. Os tempos não são fáceis. A relação interhumana está muito difícil, porque os valores, os princípios, o respeito está sendo colocado a uma situação de extrema forma de desrespeito, e as pessoas estão inseguras. A vida está insegura. A gente vê o noticiário e a gente fica realmente perplexo. Às vezes até nós estamos cauterizados de tanta notícia ruim que aparece nos noticiários. E tudo gira em torno de uma coisa chamada desrespeito. As pessoas estão perdendo o respeito uns pelos outros. O ser humano está perdendo o respeito, pelo que é princípios e valores bíblicos. E é por isso que a nossa sociedade está vivendo uma situação caótica. Davi, naquele tempo, nos mostra algo parecido, algo semelhante. E ele se coloca numa posição como autoridade que é, não somente pela sua segurança, mas pela segurança do seu povo, num contexto aonde ele vê periculosidade. Mas em tudo que ele coloca, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Versículo 4. Uma coisa eu peço e a buscarei. Presta atenção que em meio a toda essa situação complexa, ele diz assim: uma coisa eu peço
a Deus. Uma coisa. A situação é toda difícil. A situação é toda que gera até mesmo medo, gera insegurança. Ele diz: uma coisa eu peço. Uma coisa eu peço. Ele diz, versículo 4: e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma outra está dizendo assim: uma coisa peço ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Buscar a bondade do Senhor e a sua orientação no seu templo. Meus irmãos, nós ouvimos muito hoje de pessoas dizerem que não precisa vir à igreja, não precisa estar no templo, que ele pode ter uma relação espiritual com Deus fora daqui. Mas o salmista está dizendo assim: eu quero viver sempre na casa do Senhor, sempre. Para o quê? Para contemplar a bondade. Onde é que ele contemplará a bondade do Senhor? No lugar do culto, no lugar de adoração. E também buscar, em meio a toda essa situação, a orientação do Senhor. É muito comum nos nossos dias as pessoas não darem valor à presença de Deus no coletivo. É muito comum. Nós somos tentados às vezes a negligenciar isso também. Por muitos motivos nós não vimos a presença do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e buscá-lo. Qualquer que seja o motivo já nos faz com que a gente não esteja presente aqui como corpo de Cristo. E ele fala casa do Senhor. E quando eu fui meditar nesse texto, casa do Senhor, eu encontrei então 4 casas de Deus. 4 casas de Deus. Interessante isso. 4 casas de Deus. Em João capítulo 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar o lugar. É Jesus falando aos seus discípulos a respeito da casa celestial, a morada do Deus. Jesus, quando foi assunto aos céus, morada do Senhor, assunto aos céus, sentou-se à direita de Deus, na morada de Deus, na casa de Deus. Então nós percebemos pelas Escrituras que é um lugar que nós almejamos muito estar, na casa de Deus. Davi, quando falava da casa, estava se referindo a uma casa terrena, mas nós temos essa casa celestial a nos aguardar. Jesus disse: eu vou para lá e vou preparar um lugar para vocês. E há muitos lugares na casa do meu Pai, e é um lugar maravilhoso. A Bíblia, quando vai se referir a esse lugar santo, santíssimo, ela usa de artifícios humanos e terrenos para nos dar conta da beleza que é aquilo. Lugar da morada de Deus. Chega a ser indescritível, mas é onde Deus está, e é onde nós iremos, aonde nós estaremos por toda a eternidade. Morada de Deus. Segunda morada de Deus, 1 Coríntios 3,16, diz assim: vós sois o santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em vós. Segunda morada de Deus somos nós mesmos. Deus habita dentro dos seus filhos, habita dos seus salvos. Deus habita, faz habitação, é uma disposição dele. Ele nos escolheu para isso, não merecemos isso, mas ele mora dentro de nós. O Espírito Santo de Deus faz nosso corpo, a nossa vida, um santuário, ou seja, a habitação do Santíssimo. Essa é a segunda casa de Deus. A terceira casa de Deus, Mateus 18, 29, diz assim: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles e habitarei com eles. É a igreja. A igreja é a casa de Deus, a morada de Deus. E o que é a igreja? Às vezes nós ficamos imaginando que isso aqui é a igreja. O Estado, ele compreende a igreja porque tem que ter no CNPJ e o endereço, e chama isso de igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual ele é a cabeça, somos todos nós. Somos nós. Quando a célula se reúne na casa de um irmão e irmã, é a igreja. Quando 2 ou 3 se reúnem para orar, é a igreja.
Quando dois saem para pregar o Evangelho, é a igreja. Quando estiver uma pessoa no carro com outro, filhos de Deus, crentes do Senhor Jesus Cristo, e ali juntos saem falando sobre o reino de Deus, ali é a igreja. A igreja, portanto, a palavra igreja significa para fora, não para dentro, para fora. A igreja onde o Senhor habita, que somos nós, como corpo dele, é a junção, a associação, a assembleia dos filhos de Deus, com o propósito de servir a Deus, estar com Deus e pregar o seu santo evangelho. Esta é a igreja. Servir a Deus como pessoas, indo em socorro deste ou daquele. Esta é a igreja. E aonde está a igreja, ali estará o Espírito Santo. A presença do Deus Altíssimo se faz no meio dos filhos de Deus, aonde eles estiverem. E é claro também, esta mesma igreja vai se encontrar aonde? Para cultuar? No templo. No templo. E aqui é o quarto lugar da habitação de Deus. Jesus disse em Mateus 21:13: a minha casa, que é o templo, será chamada casa de oração. Casa de oração. Nós há pouco oramos, nós entramos aqui orando, nós estamos orando, porque aqui é o lugar de oração, lugar onde nós temos a convicção que o Espírito Santo está presente. E aqui, como um corpo, nós estamos ouvindo, nós estamos falando, nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo, nós estamos adorando. A presença de Deus se faz notória no templo, não que Ele habite no templo, porque Isaías 66:1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Que casa? Então é muita pretensão nossa nós acharmos que ao construir um recinto como esse, Deus vai ficar aqui. Deus está aqui agora? Deus está aqui agora. Por que Deus está aqui agora? Porque a igreja dele está reunida aqui. Porque pessoas que estão aqui, que são do Senhor, têm dentro de si o próprio Deus. Então esse Deus maravilhoso está aqui, mas não está por conta de uma construção. Ele está por conta de pessoas que são construídas pelo Espírito Santo. Porque nós somos construídos, nós estamos em mudança, nós estamos em transformação, nós estamos sendo tratados, trabalhados, moldados, contornados pelo Espírito Santo. Então nós, porque nós estamos aqui como pessoas e como igreja, a presença do Senhor é notória. Nesse texto que há pouco eu li, Jesus estava no templo, e ali ele estava operando sinais, prodígios e maravilhas. Meu irmão, minha irmã, nós temos que crer nisso. O templo, o culto, a escola dominical é um lugar tremendo da presença de Deus, da presença de Deus. Isso é algo que o povo de Deus sempre operou. O povo de Deus estava no Egito, escravos, e ali eles não tinham um local de adoração. O faraó não permitia. Eles se reuniam onde? Nas suas casas. Nas suas casas. Reuniam as famílias. E na reunião das famílias, Deus estava presente. Mas eles não tinham de fato um lugar de congregação. Quando eles saem do Egito e vão para o deserto, ali Deus então revela a Moisés um lugar da qual Deus estaria mais intimamente com o seu povo. Esse lugar chamou-se tabernáculo. Era um templo, mas um templo móvel, um templo que o povo, conforme eles caminhavam no deserto, aquele templo ia com eles. E a presença de Deus era tão notória naquele lugar, que quando a nuvem de Deus estava sobre o templo, eles não saíam, eles não caminhavam, eles ficavam o tempo todo parados. Quando é que eles começavam a andar para o deserto? Quando aquela nuvem subia, eles entendiam que a presença de Deus então se levantou, e aí então eles vão caminhar. Daqui a pouco eles estavam no lugar, a nuvem descia e eles paravam. E assim era toda a trajetória deles no deserto. Mas eles chegam em Canaã, e quando eles chegam em Canaã, aquele lugar onde Deus prometeu que ele iria viver uma vida abençoada, uma vida de vitórias, uma vida de presença de Deus com eles,
Ali então eles começam a ter o desejo de formar, então, construir então um templo fixo, até porque eles não estavam mais caminhando, não estavam mais peregrinando. E Davi tem o desejo de construir isso, mas quem o constrói de fato é o seu filho Salomão. Um templo no alto de um monte, onde todos podiam enxergar, onde todos podiam ver. E naquele lugar, então eles começaram a fazer realmente cultos a Deus através dos seus sacrifícios que faziam desde o tabernáculo. E a presença de Deus era tremenda. Quando Salomão vai inaugurar o templo, a presença de Deus é tão forte naquele lugar que as pessoas todas ficaram impactadas, as pessoas todas tiveram que colocar o seu nariz no chão. Tamanho era o temor de Deus na presença daquele lugar. Ou seja, quando nós estamos diante de Deus com um coração sincero, a presença dele nos constrange. Isso acontece quando nós estamos aqui porque nós cremos na presença de Deus. Jesus ia regularmente no templo. Acabei de ler há pouco. Jesus ia no templo, Jesus ia nas sinagogas. Qual era a diferença do templo e das sinagogas? O templo era o lugar onde havia os sacrifícios. Só no templo podia ser feito os sacrifícios, seja de adoração, seja de busca de perdão. Mas nas sinagogas era um lugar de estudo da palavra. A sinagoga era o lugar onde eles abriam o Torá, que era a Bíblia deles, estudavam a palavra de Deus, buscavam o ensinamento de Deus, buscavam a direção de Deus nas suas vidas. Ou seja, também um tipo de templo. Eles não chamavam de templo, eles chamavam de sinagoga. Mas era um tipo de templo, onde Deus se fazia presente através da busca deles, como povo, como corpo. Então, queridos irmãos, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de templo, essas duas coisas andam muito juntas. As duas coisas, igreja e templo, caminham juntas. Nós cremos nisso. Mateus 16:8 diz assim: também eu te digo que por esse Pedro, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nesse momento Jesus estava fazendo uma sintonia de algo que se constrói e algo que se tem lutas e vitórias. A pedra não tem luta, a pedra não tem vitória, mas as pessoas que estão dentro dela, essas sim. As pessoas que frequentam o culto, frequentam a escola dominical, essas pessoas serão fortalecidas. Eu quero nessa noite incentivá-los e animá-los a compreender que a presença de vocês aqui é da vontade de Deus. Nós, como igreja, fomos instituídos para a adoração, para o culto ao Senhor. É claro e é verdade que nós fazemos isso individualmente, mas o projeto de Deus não foi que individualmente nós tivéssemos um culto solo. Ele disse: a minha igreja é o meu corpo. A minha igreja. E esse texto diz que, eu te digo, que a minha igreja vai ser edificada, vai crescer, ela vai lutar, e ela não será vencida pelo inferno. A igreja. E o que é a igreja? Nós. Quando é que nós somos fortalecidos, meu irmão, minha irmã? Quando é que nós recebemos o poder de Deus? Quando é que nós somos instruídos pela palavra? Através da santa comunhão que nós temos, da santa reunião, da santa assembleia. Quando nós estamos juntos, nós somos fortalecidos. Não somente aqui, mas nas reuniões das células, nas reuniões de cultos dos lares. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós somos fortalecidos. Nós não podemos perder isso de vista nunca. Nunca. Por quê? Porque a igreja e o templo, eles se completam. A igreja e o templo se completam. De novo, o templo em si não é nada. O templo em si não é nada. Mas o que é o templo? A reunião da Assembleia dos Santos. Na hora que nós nos reunimos, nós somos fortes. Como nós somos agora, somos fortes. Agora nós somos receptores do poder, do amor e da vontade de Deus. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. Não é porque nós tivemos um desejo de vir aqui. O Espírito Santo nos trouxe. O Espírito Santo nos moveu a isso. Queridos irmãos, a principal missão da igreja é glorificar, exaltar e gozar a Deus. Reunir regularmente na igreja encoraja e nos prepara. Aqueles que fazem de uma vinda ao templo para adorar em comunhão com os demais irmãos, esses serão sempre fortalecidos, porque essa é a vontade do Pai. A igreja será sempre um meio de força no meio do seu povo. Nós não podemos receber força somente individualmente.
Mas a palavra de Deus nos estimula nessa noite a acreditar, a crer que a frequência da igreja regular, além de um grande privilégio, é algo que nos estabelece força e poder. Força e poder. Sozinhos nós não vamos conseguir ter essa força e esse poder, mas através da presença contínua, constante na igreja, aqui nesse lugar, através da escola dominical, através dos cultos, nós seremos fortalecidos para enfrentar o que o mundo impõe sobre nós. Desde que Jesus disse: a minha igreja não será derrotada pelo inferno. A minha igreja será vencedora. A minha igreja não deixará o diabo entrar pela porta dentro para destruir a minha igreja. Ela nunca será destruída. Mas a igreja, para ser vencedora, ela tem que estar unida em Cristo, como corpo. Nós não podemos preterir nenhum de nós. Hoje nós temos aqui muitas cadeiras vazias. Significa o quê? Que muitos de nós não puderam estar presentes. Pode ser que eles tenham seus motivos. Mas um crente que não vai à igreja regularmente é como um estudante que não vai à escola. Você pode conceber um estudante que não vai à escola? Um crente que não vai à igreja é um soldado sem exército. Você pode considerar um soldado sem exército? Um crente que não vai à igreja é um marinheiro sem navio. Você pode imaginar um marinheiro como um marinheiro sem navio? Um crente que não vai à igreja é uma criança sem família. Uma criança sem família. Você pode imaginar uma criança sem a sua família? Um crente sem igreja é um jogador sem time. Não pode um jogador pertencer a um time e não ter um time. Vocês percebem que essa situação não faz sentido? Nós, como crentes, conquanto congregados, somos fortes. Nós, como crentes, conquanto isolados, somos fracos. Somos fracos. E vamos nos enfraquecer. Estou repetindo. Estou falando de igreja. Igreja se reúne não somente aqui. Na hora que nós estamos em casa, com a família, somos igreja. Mas façam daquele momento uma reunião, uma assembleia de crentes. Não um aglomerado de pessoas brigando, discutindo uns com os outros. Mas na hora que você tem, na sua casa, sua esposa, seus filhos, seu esposo, seus irmãos, em oração, é na igreja. E ali você será fortalecido no Senhor. Assim como aqui. Assim como aqui. Então, quando nós tomamos a decisão, meus irmãos e minhas irmãs, de estarmos indo para a igreja, para o templo, como igreja, nós seremos mais do que vencedores. É através da igreja, dessa associação nossa, da Assembleia de Crentes, da Assembleia de Santos, que Deus vai te ajudar a dominar os seus impulsos carnais. Não pense que os seus impulsos carnais serão dominados por você na sua solidão. O que são impulsos carnais? Quando nós começamos a preferir as coisas desse mundo às questões do reino de Deus, da presença de Deus. Impulso significa vontade, determinação. Quando nós começamos a ficar demasiadamente envolvidos com o mundo, em detrimento das coisas de Deus, como é que nós podemos nos fortalecer? Frequentando a igreja, frequentando a Assembleia dos Santos, valorizando isso. É através desse momento que Deus nos ensina, nos fortalece e nos orienta. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Para cada falta que você tem na reunião da Assembleia dos Santos, da igreja, desse lugar, do templo, mais facilmente você faltará outras vezes. Quanto mais você vai gerando faltas, mais faltas você vai tendo. Para cada domingo que você não vem à igreja, a igreja fica um quarteirão mais longe da sua vida. Para cada domingo que você opta em estar em outro evento, o domingo foi feito para que nós tenhamos relacionamento familiar, descanso, para que tenhamos envolvimento com a palavra de Deus, mas também, e essencialmente, adorar a Deus. Quando nós abrimos mão dessa decisão de adorar a Deus, de buscar Deus no dia dele, e coloquemos na nossa vida, vamos colocar na nossa vida qualquer tipo de outras coisas que não sejam relevantes para Deus e com Deus,
a igreja começará a ficar um quarteirão mais longe da nossa vida. Parece que é uma frase jogada por efeito, mas não é. Ela é um posicionamento que nós podemos dar de acordo com a nossa vida. Por isso, frequentar regularmente a igreja é a coisa mais importante que nós podemos fazer para a minha vida, para mim, para o meu cônjuge, e principalmente para quem tem filhos ainda em idade infantil, adolescente e jovem. Meu irmão, minha irmã, se você não der a prioridade, eu louvo a Deus porque eu estou aqui, mas estamos aqui com essa palavra hoje. É palavra de ânimo, de incentivo para que você realmente coloque na sua existência, dê prioridade para Deus na sua vida, e para que nós possamos vivenciar essa prioridade com Deus, Ele diz: vós sois o meu corpo, eu sou a cabeça, e o corpo tem que andar junto. Se eu decepar o dedinho da minha mão e colocá-la sobre aqui, deixou de ser parte integrante do meu corpo, não faz mais parte. Mas se estiver aqui, faz parte integrante do meu corpo, tanto para dar quanto para receber. Quando nós temos esse entendimento, meu irmão, minha irmã, então a igreja crescerá. Nós precisamos estar incentivando os nossos outros irmãos a estar frequentando a casa de Deus, porque a casa do Senhor, de novo eu vou repetir, mais uma vez, a casa do Senhor não são essas quatro paredes. A casa do Senhor é o que nós estamos fazendo aqui agora, cultuando, adorando, uns com os outros, de mãos dadas, como tem alguns aí, perto dos outros. Isso é igreja, no templo, para adorar o Senhor. E quando assim nós entendemos, somos abençoados, somos fortalecidos, somos animados. O diabo vai fazer de tudo para que você opte por outras coisas que não estar no templo, adorando o Senhor. O povo, quando ia a Jerusalém, no templo, eles tinham a ideia que eles sempre estariam subindo, vendo do norte, viesse do sul, do leste ou do oeste. Havia o canto da romaria. Muitos dos salmos que nós temos hoje, muitos dos nossos salmos fazem parte dessa romaria. O que é a romaria? O direcionamento das pessoas indo para o templo em Jerusalém. E eles iam cantando, louvando e adorando. Eles tinham sempre a sensação que estavam indo para cima. Eu vou para cima na presença de Deus, e ali eu serei fortalecido, amparado, animado e levado na presença do Senhor, para que eu possa voltar para minha casa depois, cheio da graça, do amor e do poder de Deus. Então, quando nós estamos entrando aqui no domingo, por aquelas portas, nós temos essa plena convicção de que estamos nos chegando na presença do Senhor. Mas pastor, eu tenho que ir ao templo para ter a presença de Deus? Claro que não. A presença de Deus está conosco onde nós estivermos, nossa casa, em qualquer lugar. Mas Ele nos chama a presença em culto, conquanto igreja, conquanto assembleia, porque essa é a vontade dele. E Ele diz, o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, na casa do Senhor eu tenho alegria, eu tenho força e eu tenho poder. Às vezes, até coloquei no boletim hoje, se vocês leram o editorial do boletim, uma história de uma jovem. Depois você lê a história de uma jovem e pergunta para o seu pastor: por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que ir? E a minha mãe me obriga a ir. Mas por que eu tenho que ir? E você vai ver o diálogo que os dois fizeram. Vem em casa. Você vai perceber que estar na igreja, quando eu digo igreja, juntos uns com os outros, nós somos fortalecidos, nós somos amparados, nós recebemos a unção de Deus para enfrentar mais uma semana. Podemos optar em não estar aqui, mas nós vamos ter na presença de Deus, no templo, algo que vai nos engrandecer e nos fortalecer. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que é o dia que se aproxima? É o dia que Jesus vai voltar, ou vai nos chamar.
Ele está dizendo assim, ó, não deixe de se congregar. Ou seja, não deixe de estar em igreja. A palavra é essa, não deixe de estar em igreja. O fato de nós estarmos reunidos aqui em igreja, isso é benefício para o nosso espírito, é benefício para a nossa alma e é benefício para a nossa vida. É benefício, é benefício. Não abra mão disso. É benefício para a tua vida. Não permita que o diabo inculque em você, coloque na sua mente qualquer outra coisa que não seja estar vindo na igreja aos domingos. Eu vou dizer, estar junto na igreja é estar juntos uns com os outros. Salmo 27,4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a procuro. É o texto base da nossa leitura de hoje. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação para a minha vida. Então, o salmista tinha essa clara convicção: eu vou ao templo, não porque eu acredito que a parede vai fazer alguma coisa, mas eu vou ao templo porque eu sei que o meu Redentor está lá, e Ele se agrada da minha presença lá, porque eu vou cultuá-lo juntamente com os meus irmãos. E ao cultuar o meu Deus juntamente com os irmãos, Ele se faz presente para curar, libertar, salvar. Cada vez que nós vemos aqui, as nossas orações são levadas aos céus como um aroma suave, para curar, libertar e salvar. E a vontade de Deus é exatamente essa: a gente vem aqui com esse espírito altruísta, primeiro pensando que Deus nos usará diante de alguém, segundo, porque eu estou aqui para cultuar a Ele, e é digno de todo culto e adoração. A palavra que nós vemos no início diz assim: nós somos criados para adorar ao Deus Todo-Poderoso e gozar da sua presença ao longo de toda a vida. Adorar a Deus e gozar da sua presença. Gozar da presença significa o quê? Alegria, paz e segurança. Nós começamos essa prédica dizendo que o tempo que nós temos hoje é um tempo de muitas incertezas, de muitas dúvidas, de muita insegurança. Mas como salmista, a gente pode dizer: eu me alegro em ir à casa do meu Senhor, porque ali eu serei abençoado e sairei fortalecido para enfrentar esse mundo lá fora. Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. Aqui é o lugar onde Deus quer te abençoar. Aqui é o lugar onde Deus quer te fortalecer. Aqui é o lugar onde Deus quer fazer de você um participante do reino dele, do corpo dele, ativo. Nós precisamos saber e compreender que Deus quer que nós possamos viver como igreja. E a palavra igreja significa para fora. Aqui nós recebemos para aplicar lá fora. Igreja significa eclesia, para fora. Para fora. Nós vimos aqui, oramos, adoramos, recebemos, para lá fora viver o autêntico e verdadeiro cristianismo. Aqui nós estamos em comunhão, aqui nós estamos em assembleia, aqui nós estamos num só corpo, numa só fé, aqui nós estamos sendo fortalecidos, aqui nós recebemos, aqui nós nos doamos, mas é lá fora que nós vamos viver o autêntico cristianismo. E será impossível você viver o autêntico cristianismo lá fora sem ser fortalecido no seu Senhor. Pastor, eu posso fortalecer sozinho? Pode, meu irmão. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos fortalecidos enquanto igreja. Essa é a vontade de Deus, igreja. Não abra mão disso, meu irmão, minha irmã. Não abra mão. O diabo vai estar sempre falando para você: ah, você está cansado. Ah, você está com problema. Ah, você está com dor aqui e acolá. Ah, porque você está com dificuldade A. Ah, porque você tem um compromisso B. Ah, porque você tem uma situação C. Ah, porque chegou uma visita. Ah, vai ter N coisas na sua vida para te impedir de estar em igreja. Em igreja. A minha igreja de Jesus, a minha igreja será vencedora. O diabo não a vencerá. A minha igreja. Nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Ele, mas temos que viver como igreja. Individualmente, não somos igreja. Somos igreja na Assembleia dos Santos. E onde é que a Assembleia dos Santos se reúne de maneira mais vital, em vida? No templo, nas células. Então não perca essa grande oportunidade, esse grande privilégio que Deus te dá de viver em Assembleia, em igreja. Porque na igreja
nós receberemos a promessa de Deus e seremos fortalecidos, enriquecidos, para poder viver como igreja lá fora. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra te seja de ânimo, para você realmente colocar na sua vida como prioridade a tua vida como igreja. Prioridade na sua vida como igreja. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, para que você seja estimulada a ser um crente fiel nos cultos. Estimular você a estar aqui na escola dominical. Quando eu estudava esse tema, eu vi um testemunho de uma família que dizia: eu não vou 2 vezes na igreja, é muita coisa ir 2 vezes na igreja de manhã e à tarde. Hoje nós vivemos uma cidade metropolitana, e como cidade metropolitana não é fácil mesmo ir 2 vezes na igreja, não é fácil. Eu sei disso, não é fácil. Muitos dependem de ônibus, muito moram muito longe, eu sei disso. Eu sei que é muito complexo isso, mas dentro do possível, venha na escola dominical. Receba a palavra de Deus na sua vida. E os que moram perto, os que moram perto, então não tem desculpa. Mas os que moram longe, meia desculpa. Porque a palavra de Deus é trazida aos corações. Como igreja, em assembleia, vocês estão fortalecidos. Não demore de manhã, não perca a noite. Não deixe o Faustão te roubar. Não deixe o Faustão te segurar. Não deixe um vizinho, uma visita te segurar. Não deixe uma dor no dedão do pé te segurar. Não deixe. Venha cultuar a Deus. Ele se agrada do culto da sua igreja. Deus se agrada do culto da sua igreja. E quando Deus se agrada, nos abençoa. E você volta para casa abençoado. Volta para casa cheio do amor de Deus. Volta para casa repleto de poder para enfrentar uma semana de muitas lutas, uma semana de muitas adversidades, uma semana de muita contrariedade, semana que às vezes nós temos dificuldades de toda sorte, mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, seremos fortes para vencer como igreja. Sozinho você não é igreja, sozinha você não é igreja. E a palavra de Jesus diz: a minha igreja não será vencida, mas individualmente podemos ser vencidos. Mas igreja não seremos vencidos. Nós temos que valorizar a nossa igreja, a igreja presbiteriana Filadélfia, uma igreja que se pauta pela palavra do Senhor, uma igreja que se pauta em crer no poder de Deus, uma igreja que se pauta em acreditar que Deus se faz presente, cura, liberta e salva, uma igreja que procura pregar o Evangelho, uma igreja que procura viver o Evangelho. A sua igreja, a igreja presbiteriana Filadélfia, é uma igreja que se pauta na palavra de Deus. Nós sempre temos dito isso. Um dos símbolos que não sai nunca daqui é a palavra de Deus. É um símbolo, tá aqui, sendo o fogo da palavra de Deus. Nós fazemos questão absoluta de que a palavra de Deus seja pregada, exortada, trabalhada, todos os momentos que nós estamos reunidos numa assembleia, todos os momentos. Porque nós cremos no poder de Deus, oriundo da palavra dele, vindo da palavra dele, da palavra dele. Nós cremos no poder que há em Deus através da igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus opera sinais, prodígios e maravilhas através da igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que a sua presença aqui é uma presença edificadora, edificando a vida das pessoas ao seu redor. Nós cremos nisso. Por isso, não deixe de frequentar assiduamente os cultos a Deus. Os cultos a Deus. A gente não vem aqui por causa do irmão A, do irmão B, do irmão C. A gente vem aqui para cultuar a Deus, para adorar a Deus, em igreja. A gente não vem aqui porque é o pastor A, o pastor B que prega, o pastor C. A gente vem aqui como igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E como igreja, juntos, uns com os outros, receber de Deus o poder para enfrentar o diabo, enfrentar o mundo e enfrentar a nossa vida. Como igreja, isso é verdade. Isto é poder, isto é real. Não abra mão disso, isso é um privilégio nessa terra. Anime os seus irmãos a estarem presentes aqui todos os domingos, porque isso é igreja. Anime os seus irmãos a estarem presentes nas células, isso é igreja. Anima, seja um animador, não seja um desmotivador, como pregamos no domingo anterior. Que Deus possa estar concedendo a você graça, força e poder para viver e existir.
Amém? Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor agora, crendo pleno e completamente que a palavra que o Senhor colocou em nosso coração hoje é palavra de vida, é palavra de poder, é palavra que vai nos levar a não somente refletir nela, mas ao mesmo tempo, Pai, tomando decisões de que aquilo que o Senhor tem nos colocado de mais importante na nossa vida é te adorar, é te cultuar, e podemos fazer isso não somente de maneira individual, mas também, principalmente, como igreja. O Senhor tem fortalecido-nos através da igreja, a igreja presbiteriana de Filadélfia, igreja na qual o Senhor deu a cada um de nós aqui, para que possamos juntos, num espírito único, viver a fé em Cristo Jesus, esperar a volta de Jesus, confiar que em Cristo somos mais que vencedores, nos libertar de todas as amarras que nos seguram, seja de religiosidade, seja de cultura, seja de impregnação do mundo em nossas vidas, para que através, ó Deus, dessa comunhão santa, dessa assembleia santa, possamos a cada domingo, a cada encontro da semana, sermos fortalecidos na força do seu poder. Nos abençoe e nos guarde, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal. Por isso, quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a ficar em pé. Levanta sua mão para cá. Receba a bênção do Senhor agora, para você sair como igreja e ser mais que vencedor. Como igreja, ser mais que vencedor. Creia nisso. Semana de vitória em Cristo Jesus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, sejam fortalecidos no amor e no poder de Deus. Que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã da sua vida, e ela seja para você força, vigor e poder, para que você, como igreja, possa plenamente, convictamente viver intensamente o amor de Deus na sua vida. E que a presença do Deus Altíssimo esteja em tua vida, na tua casa, na tua família, renovando o amor dele sobre você e sobre a sua casa, a força, o poder e a glória do Senhor sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Meu irmão.